Quando Tiago Mendes, 31 anos, mecânico sem trabalho há 6 meses, que vivia com seus últimos 200 euros no bolso, num apartamento degradado nos arredores de Lisboa, entrou na oficina mecânica Oliveira procurando desesperadamente uma oportunidade, não podia imaginar que aquela manhã mudaria completamente o rumo da sua vida. Enquanto esperava na sala de espera que o proprietário Manuel Oliveira o recebesse para uma entrevista, foi testemunha de algo que lhe gelou o sangue nas veias. 2 mecânicos estavam danificando deliberadamente o motor de uma Ferrari vermelha reluzente, para depois apresentar à proprietária um orçamento fraudulento de 35 mil euros por reparações inexistentes. E quando essa proprietária entrou na oficina vestindo um terno cor creme, que provavelmente custava mais que seu aluguel anual, com olhos verdes que brilhavam de inteligência, mas também de evidente vulnerabilidade em matéria de mecânica, Tiago se encontrou diante da decisão mais importante de sua vida: calar-se e talvez conseguir o emprego de que precisava desesperadamente, ou dizer a verdade e perder tudo. O que Tiago não sabia era que essa mulher se chamava Sofia Cardoso, única herdeira de um império imobiliário avaliado em 400 milhões de euros, e que seu gesto de honestidade naquele preciso momento desencadearia uma cadeia de eventos que provaria que às vezes a integridade vale mais que o ouro, e que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, quando 2 almas reconhecem uma na outra o que o mundo esqueceu de valorizar. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O amanhecer daquela terça-feira de outubro se levantou cinzento sobre Lisboa. A neblina envolvia os prédios como uma mortalha fria que parecia refletir perfeitamente o estado de espírito de Tiago Mendes. Ele tinha passado outra noite sem dormir em seu apartamento na Amadora, olhando fixamente para o teto manchado de umidade, fazendo contas que nunca fechavam. E os 200 euros era tudo que lhe restava, depois de ter pagado o aluguel atrasado e comprado o mínimo indispensável para sobreviver. 6 meses sem trabalho. 6 meses desde que a oficina onde tinha trabalhado durante 8 anos tinha fechado suas portas, esmagada pela concorrência das grandes cadeias e pelas dificuldades econômicas do bairro. 6 meses de currículos enviados para o vazio, de entrevistas que sempre terminavam da mesma forma. Muito qualificado para uns, não o suficiente para outros, muito velho para cargos júnior, muito jovem para funções sênior. O mundo do trabalho tinha se transformado num labirinto sem saída, onde homens como ele, trabalhadores honestos, com mãos sujas de graxa mas coração limpo, simplesmente não tinham mais lugar. Tiago tinha 31 anos, mas se sentia como se tivesse 50. Nasceu e cresceu em Lisboa, filho de um operário metalúrgico e de uma costureira que gastou sua vista costurando vestidos para senhoras abastadas. Aprendeu a desmontar motores antes mesmo de saber ler, seguindo o pai nos fins de semana, quando ele consertava velhos carros do prédio. A mecânica estava no seu sangue, uma paixão que se transformou em vocação, depois em ofício, depois em identidade. Sem o trabalho, Tiago se sentia perdido como um relógio de precisão ao qual tinham tirado as engrenagens. Mas naquela manhã havia uma pequena fagulha de esperança. Tinha recebido uma ligação no dia anterior da oficina mecânica Oliveira, uma das maiores oficinas da zona norte de Lisboa, especializada em carros de luxo. Procuravam alguém com experiência e suas referências, apesar de tudo, eram impecáveis. A entrevista estava marcada para as 9 da manhã. Tiago se preparou com o cuidado de um soldado que se prepara para a batalha. Tomou banho com água morna porque o aquecedor estava quase quebrado. Fez a barba com precisão usando a lâmina já trocada poucas vezes demais. Vestiu o único par de jeans decentes que possuía e uma camisa azul passada com atenção maníaca. Seus sapatos eram velhos, mas limpos, engraxados até desaparecerem os sinais do tempo.
Olhou-se no espelho e tentou ver o homem que tinha sido, não aquele em que se transformara. Chegou à oficina com 20 minutos de antecedência, tendo atravessado a cidade de metrô e depois a pé para economizar os 2 euros da passagem de ônibus. A oficina mecânica Oliveira era imponente, um galpão moderno de mais de 1.000 metros quadrados com 8 elevadores, equipamento de última geração e uma vitrine onde brilhavam carros que Tiago só tinha visto em revistas. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche. Cada máquina valia mais do que ele ganharia em 10 vidas. A recepção era elegante, com pisos de resina polida e paredes decoradas com pôsteres de grandes prêmios e circuitos famosos. Uma moça loira com sorriso profissional o fez acomodar-se na sala de espera, explicando que o Sr. Oliveira o receberia em breve. Tiago sentou-se numa poltrona de couro que parecia engoli-lo, tentando não parecer fora de lugar, não tocar em nada, tornar-se invisível. Foi enquanto esperava, as mãos suadas apesar do frio, que aconteceu algo que mudaria tudo. Através de uma porta de vidro, que dava para a área de reparações, Tiago podia ver os mecânicos trabalhando. Eram 4. Todos vestidos com macacões azuis impecáveis, com o logotipo da oficina bordado. Trabalhavam em carros que custavam mais que sua vida inteira, mas foi uma cena particular que capturou sua atenção e não a soltou mais. 2 mecânicos estavam trabalhando numa Ferrari 488 Spider vermelha, um carro que Tiago calculou valer pelo menos 250 mil euros. Um deles, um homem de uns 50 anos com bigode espesso, tinha o capô aberto e estava fazendo algo ao motor, mas não estava consertando. Tiago soube imediatamente com o instinto de quem passou meia vida entre chaves inglesas e pistões. O homem estava danificando algo deliberadamente. Tiago se levantou devagar, aproximando-se do vidro como hipnotizado. Seus olhos experientes seguiam cada movimento. O homem tinha desconectado um sensor, afrouxado uma abraçadeira do sistema de refrigeração, manipulado algo no sistema de injeção. Nada catastrófico, nada que fosse fazer o motor explodir, mas suficiente para que o carro apresentasse problemas sérios que aparentemente exigiriam reparos caros. O segundo mecânico, mais jovem, fazia anotações num tablet, fotografava componentes, construindo o que claramente era uma falsa documentação de danos. Estavam preparando um golpe completo, às custas do proprietário daquela Ferrari. Tiago sentiu o coração bater forte no peito. Conhecia essas práticas, tinha ouvido falar delas, mas nunca as tinha visto com os próprios olhos. Oficinas sem escrúpulos, que se aproveitavam da ignorância dos clientes ricos em matéria de mecânica para inflá-los, inventar reparações, substituir peças perfeitamente funcionais. Era o tipo de desonestidade que sempre desprezou, o tipo de comportamento que jurou ao pai no leito de morte nunca adotar. Mas Tiago estava desempregado. Tiago tinha 200 euros no bolso. Tiago precisava deste emprego mais do que precisava respirar. Se fizesse de desentendido, se olhasse para outro lado, talvez tivesse uma chance. Talvez Manuel Oliveira o contratasse. Talvez conseguisse pagar o aluguel do mês seguinte, encher a geladeira, enviar algo para a mãe que vivia com uma pensão miserável numa aldeia em Évora. Ainda estava travando essa batalha interior, o suor encharcando-lhe as costas, apesar do frio da sala de espera climatizada, quando a porta principal da oficina se abriu e ela entrou. Sofia Cardoso era o tipo de mulher que parava o tempo quando entrava num ambiente, não por beleza ostensiva ou roupa chamativa, mas por algo mais sutil e poderoso. Presença. Tinha 29 anos, cabelo castanho claro preso num coque impecável, olhos verdes que pareciam ver através das coisas e um terno cor creme que lhe dava um ar de autoridade temperada pela elegância. Carregava uma bolsa de couro que Tiago reconheceu como Hermès e sapatos de salto que ressoavam no chão como batidas de tambor anunciando sua chegada.
Mas o que atingiu Tiago mais do que tudo foi a expressão no rosto dela. Não era a arrogância que esperava de alguém que podia se dar ao luxo de ter uma Ferrari. Era preocupação misturada com esperança, a vulnerabilidade de quem sabe que não entende algo importante e deve confiar na honestidade alheia. Manuel Oliveira apareceu imediatamente como um abutre que sente o cheiro da presa. Era um homem corpulento de uns 60 anos, cabelo grisalho penteado para trás com gel, sorriso que nunca chegava aos olhos. Apertou a mão de Sofia com falsa cordialidade, guiando-a para a lária, onde sua Ferrari esperava com o capô ainda aberto. Tiago não pensou duas vezes. O corpo se moveu antes que a mente pudesse detê-lo. Atravessou a sala de espera, empurrou a porta que dava para a oficina e entrou na área de trabalho com o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. O que estava prestes a fazer, provavelmente, o condenaria a ficar sem emprego. Mas naquele preciso momento, olhando para aquela mulher que confiava em pessoas que estavam prestes a enganá-la, Tiago Mendes lembrou quem realmente era e decidiu que alguns princípios valiam mais que o desespero. O barulho de seus passos na oficina fez todas as cabeças girarem. Manuel Oliveira parou de falar no meio da frase, os olhos entreabertos em duas fendas suspeitas. Os dois mecânicos que estavam sabotando a Ferrari ficaram rígidos como pegos com a mão na massa, que de fato era exatamente o que estava acontecendo. Tiago parou a 1 metro de Sofia, ignorando completamente Oliveira e olhando diretamente para ela. Do alto de sua dignidade ferida, mas não quebrada, com a voz mais firme que conseguiu encontrar no meio do caos de suas emoções, disse que precisava falar com ela, que havia algo que ela devia saber sobre seu carro antes de assinar qualquer orçamento. Sofia o olhou com surpresa, aqueles olhos verdes escaneando-o, tentando entender quem ele era, por que estava interrompendo. Manuel interveio imediatamente com tom duro, perguntando quem diabos ele era e o que achava que estava fazendo entrando na área de trabalho sem autorização. Mas Tiago não parou. Com as mãos tremendo levemente, mas a voz cada vez mais segura, explicou que era mecânico, que tinha visto através do vidro o que estavam fazendo com a Ferrari e que se a senhora assinasse aquele orçamento, seria enganada em dezenas de milhares de euros em reparos que seu carro não precisava. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Manuel Oliveira ficou roxo, as veias do pescoço pulsando visivelmente. Os dois mecânicos se entreolharam com expressões de pânico mal disfarçado, mas Sofia permaneceu quieta, o rosto impossível de ler, olhando fixamente para Tiago com intensidade crescente. Então fez algo inesperado. Pediu a Tiago que lhe mostrasse exatamente a que se referia. Manuel protestou veementemente, mas ela o silenciou com um gesto da mão que não admitia réplicas, aquela segurança natural de quem está acostumada a comandar. Tiago se aproximou da Ferrari, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Com mãos que conheciam motores melhor que os próprios bolsos, começou a mostrar a Sofia os danos que tinham sido deliberadamente infligidos. O sensor desconectado, a abraçadeira afrouxada, o sistema de injeção manipulado. Explicou em termos simples o que cada sabotagem causaria, quanto custaria consertar segundo o orçamento que estavam prestes a apresentar e quanto custaria de verdade restaurar o motor ao seu estado original. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. 14 minutos. Tiago falou durante 14 minutos ininterruptos, enquanto Sofia escutava em silêncio, fazia perguntas precisas, tirava fotos com o celular. Manuel tentou várias vezes intervir, mas foi sistematicamente ignorado. Quando Tiago terminou, endireitou-se e olhou Sofia nos olhos esperando o veredicto. O que aconteceu depois foi rápido e cirúrgico. Sofia ligou para seu advogado pessoal, colocou o telefone no viva-voz e contou tudo com voz gelada.
Informou a Manuel que apresentaria denúncia criminal por tentativa de fraude e que sua equipe jurídica se encarregaria de fechar definitivamente aquela oficina. Manuel tentou se defender, acusar Tiago de ser um concorrente invejoso, mas as provas fotográficas e o testemunho direto eram esmagadores. Sofia saiu deixando a Ferrari para trás, sem olhar para trás. Mas antes de sair, se virou para Tiago e pediu que a seguisse. Ele obedeceu sem pensar. Fora da oficina, sob a luz cinza da manhã lisboeta, Sofia Cardoso olhou para Tiago Mendes com uma expressão que misturava gratidão e curiosidade. Perguntou por que ele tinha feito aquilo, por que tinha arriscado o emprego que evidentemente precisava para ajudar uma perfeita desconhecida. Tiago respondeu com honestidade desarmante. Disse que alguns princípios valiam mais que o desespero, que seu pai lhe ensinou que um homem se mede por como se comporta quando ninguém está olhando, e que ele não conseguiria se olhar no espelho sabendo que tinha deixado alguém ser enganado. Sofia o escutou em silêncio. Então fez algo que mudou tudo. Ofereceu um emprego a Tiago, não como mecânico genérico, mas como seu consultor pessoal para a manutenção de sua coleção de carros de época, que guardava na quinta da família em Sintra. O salário que propôs era 3 vezes o que ele ganhava em sua antiga oficina. Tiago ficou sem palavras, convencido de ter ouvido errado, mas Sofia falava sério, terrivelmente sério. Explicou que vinha há meses procurando alguém de confiança. Alguém que não a tratasse como uma herdeira rica e ignorante a ser explorada. Alguém com a integridade que ele acabava de demonstrar. Tirou um cartão de visita da bolsa e estendeu a Tiago com um sorriso que iluminou o cinza da manhã. Naquela noite, Tiago voltou ao seu apartamento e pela primeira vez em 6 meses chorou. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de incredulidade, de gratidão a um destino que tinha decidido dar-lhe uma segunda chance, justo quando estava prestes a desistir. A quinta dos Cardoso, em Sintra, tirava o fôlego. Uma antiga mansão do século XVII, cercada por 10 hectares de jardins impecáveis, com vista para as montanhas. Tiago chegou dirigindo seu velho carro, que parecia um brinquedo quebrado em meio a tanta opulência. O mordomo, Pedro, o recebeu e o guiou até a casa de hóspedes, uma casinha de pedra que por si só era maior que seu antigo apartamento. As garagens abrigavam 23 automóveis de época, Alfa Romeo, Ferrari, um Lamborghini Miura, um antigo carro de rally português. Tiago caminhou entre essas máquinas com reverência. Sofia apareceu enquanto ele inspecionava uma Ferrari 250 GTO de 1962. Usava jeans e camisa branca, o cabelo solto. Contou que a coleção tinha sido a paixão de seu pai, a única lembrança tangível que lhe restava dele. Nos dias seguintes, Tiago mergulhou no trabalho, mas o que não esperava era ver Sofia quase todas as noites. Ela vinha às garagens depois do jantar, sentava-se ao lado dele enquanto trabalhava, fazia perguntas. Sofia estava sozinha. Tinha perdido o pai que a entendia e sua mãe Beatriz era fria e obcecada pelas aparências. Com Tiago falava de coisas reais, da dor, da pressão, das expectativas. Uma noite de novembro, enquanto substituíam as velas de um velho Alfa Romeo, suas mãos se tocaram. Ambos pararam. O tempo desacelerou, mas Sofia se afastou rapidamente. Tiago ficou ali entendendo que tinha cruzado uma fronteira perigosa. Estava se apaixonando pela mulher que o pagava. O inverno chegou com neblinas e pequenos gestos carregados de significado. Sofia lhe trazia chocolate quente. Tiago restaurou completamente a Ferrari 250 GTO para vê-la sorrir. Mas o mundo real lhes recordava a distância que os separava. Beatriz tinha notado quanto tempo Sofia passava nas garagens. Uma noite a convocou e disse que estava fazendo papel de ridícula, confraternizando com um mecânico. Mencionou Rui Tavares, filho de um magnata que queria cortejá-la.
Sofia, naquela noite, não foi às garagens. Nos dias seguintes foi distante, mantendo uma barreira profissional dolorosa. Depois veio a noite da ceia beneficente. Tiago observou da janela de sua casinha Sofia com um vestido esmeralda, esplêndida e inalcançável. Ao lado dela estava Rui Tavares com sorriso de predador. Tiago não dormiu naquela noite. Tinha se apaixonado por Sofia, mas era um amor impossível. No dia seguinte decidiu renunciar, mas quando foi procurá-la, a encontrou nas garagens, sentada na Ferrari restaurada, chorando. Ela ergueu o olhar com olhos vermelhos e disse que não podia se casar com Rui, que não podia continuar mentindo para si mesma sobre o que sentia. Tiago a abraçou enquanto ela soluçava. E quando Sofia ergueu o rosto para ele, olhos úmidos, mas também selvagens e livres, Tiago fez a única coisa que fazia sentido. Beijou-a. Ali dentro, cercados pelos carros que o pai dela tinha amado, encontraram algo que nenhuma diferença de classe podia apagar. O que se seguiu foi um período de segredos e momentos roubados, mas segredos não duram. Foi Pedro quem os descobriu abraçados na garagem. Em vez de traí-los, tornou-se seu cúmplice, lembrando que Antônio Cardoso tinha se apaixonado por Beatriz contra a vontade de sua família. A bomba explodiu quando Beatriz entrou nas garagens sem aviso prévio e os encontrou juntos num beijo. Gritou que Tiago era um caça-fortunas, exigiu que deixasse a propriedade imediatamente. Tiago tomou a decisão mais difícil. Iria embora para proteger Sofia. Sofia implorou que ficasse, mas ele disse que talvez vivessem em mundos diferentes demais. Naquela noite fez as malas e deixou a quinta. Passaram-se 2 meses de dor e separação. Foi Pedro quem pôs fim ao exílio. Foi ver Tiago com uma carta lacrada que Antônio Cardoso tinha deixado para Sofia. A carta contava que ele tinha conquistado Beatriz por amor, mas que o dinheiro a tinha mudado. Escrevia que a única herança que contava era reconhecer o amor verdadeiro e ter a coragem de lutar por ele. Sofia leu a carta e tomou a decisão que deveria ter tomado meses antes. Num sábado de março, Tiago estava trabalhando num velho carro quando o proprietário o chamou, dizendo que havia uma cliente especial. Saiu limpando as mãos e parou em seco. Sofia estava ali ao lado da Ferrari 250 GTO, que brilhava sob o sol. Usava jeans e camisa branca, o cabelo preso, sem joias. Parecia mais linda do que ele lembrava. Explicou que o carro tinha um problema e precisava de seu mecânico de confiança. Tiago abriu o capô, mas não havia nada errado. O motor estava perfeito. Quando se virou confuso, Sofia lhe estendeu um envelope com 2 documentos. O primeiro era o título de propriedade da Ferrari 250 GTO em nome de Tiago Mendes. Sofia estava dando o carro para ele, mas com uma condição. Ele devia mantê-la e ocasionalmente levá-la para passear com a proprietária original. O segundo documento era um contrato de sociedade. Sofia tinha comprado um velho galpão perto de Lisboa para transformá-lo na oficina de restauração, de época Cardoso e Mendes, especializada em restauração de carros clássicos. Queria que Tiago fosse seu sócio com 50% de participação. Tiago perguntou por que estava fazendo tudo isso. Sofia riu e disse que era egoísmo puro. Tinha passado 3 meses tentando ser a filha que sua mãe queria, mas toda manhã pensava em Tiago. Depois, acrescentou que tinha deixado a quinta 3 semanas antes. Vivia num apartamento pago com seu próprio dinheiro, trabalhando como consultora para casas de leilões. Sua mãe praticamente a tinha deserdado, mas tinha descoberto que a liberdade valia mais que qualquer herança. Tiago deixou cair os documentos e a tomou nos braços. Beijou-a ali no pátio da oficina, cercados por carros velhos e ferramentas. E foi o beijo da segunda chance, do amor que tinha superado todo o obstáculo. 6 meses depois, a oficina de restauração de época Cardoso e Mendes abriu suas portas com uma cerimônia que atraiu colecionadores de toda a Europa.
O galpão tinha se transformado num templo da mecânica clássica. Pedro veio à cerimônia e trouxe o álbum fotográfico de Antônio Cardoso com uma dedicatória. As coisas mais belas da vida não se compram, constroem-se com as próprias mãos e o próprio coração. Um ano depois, se casaram numa pequena igreja campestre perto de Sintra. Beatriz não veio, mas Sofia não permitiu que isso arruinasse o dia mais feliz de sua vida. Caminhou até o altar sozinha, orgulhosa, em direção ao homem que tinha escolhido por quem ele era. A lua de mel foi uma viagem de 3 semanas por todo Portugal na Ferrari 250 GTO. Sofia descobriu uma liberdade nunca conhecida, e Tiago descobriu que compartilhar a vida com uma mulher extraordinária era o verdadeiro significado da riqueza. 5 anos depois, a oficina tinha se tornado referência internacional em restauração de automóveis de época. Tinham 15 funcionários, projetos do mundo todo e uma reputação construída sobre a honestidade que Tiago tinha demonstrado naquele dia na oficina Oliveira. Também estava Lúcia, sua filha de 3 anos com o cabelo castanho da mãe e os olhos escuros do pai, que passava as tardes na oficina aprendendo os nomes dos carros antes mesmo de saber ler. Beatriz veio visitá-los num domingo de novembro. Dirigiu até a oficina em seu Mercedes e entrou com hesitação. Mas quando viu Sofia rir enquanto Tiago ensinava a limpar carburadores, quando viu a pequena Lúcia correr para ela gritando "Vovó!", quando sentiu o calor daquele lugar, algo nela amoleceu. Ficou para o almoço. Teve Lúcia nos braços durante horas. Antes de ir embora, disse a Tiago que talvez tivesse se enganado sobre ele. Era o máximo que seu orgulho permitia admitir, mas foi suficiente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Tiago e Sofia sentaram-se na Ferrari 250 GTO, estacionada no centro da oficina. Lúcia dormia no escritório coberta com a jaqueta de Tiago. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Tiago e disse que tinha começado com uma Ferrari para consertar e terminado com um coração restaurado. Tiago a beijou docemente e respondeu que alguns concertos valem mais que todo o ouro do mundo. Enquanto os carros de época brilhavam ao redor deles como testemunhas silenciosas, ambos sabiam que tinham encontrado algo que poucas pessoas encontram. O amor construído sobre a verdade, a honestidade que supera as diferenças e a certeza de que, às vezes, os caminhos mais tortuosos levam exatamente para onde se deve estar. Se esta história fez você acreditar que a honestidade e o amor verdadeiro ainda existem, deixe um pequeno coração aqui embaixo para me fazer saber. E se realmente quer apoiar histórias como esta que falam de pessoas reais, com corações reais num mundo que muitas vezes esquece o que realmente importa, pode deixar um pequeno muito obrigado de coração através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual ao de Tiago quando decidiu dizer a verdade, mesmo que lhe custasse tudo. E porque você escolheu ficar até o final, isso faz você tão especial quanto os protagonistas desta história.